Bom dia a todos, irmãos. Como diz o pastor, né? A gente deve fazer as coisas do Senhor com alegria, né? É algo muito sério, porque a gente reclama muito, né? Eu, no meu caso, às vezes, do envolvimento na igreja, às vezes, porque não é fácil, é difícil. A gente, somente nós que somos do conselho, a gente tem muitas coisas para resolver, né? Muitas questões, muitos assuntos para tratarmos, muita responsabilidade, mas o Senhor nos chamou para isso e devemos fazer realmente com alegria, fazemos para o Senhor, né? E eu espero que Deus esteja nos abençoando nesse momento. Espero que os irmãos tenham estudado para me ajudar aqui a lição, que é muito bonita, e que Deus esteja conosco, nos abençoando. Vamos ter mais uma palavra de oração nesse instante, antes de começarmos nossa aula. Seu Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai. Tu nos trouxeste aqui nesta manhã, pois Tu tens um propósito em nossas vidas, ó Pai, e nós Te louvamos por isso. Te louvamos porque não merecemos nada de Ti, e o Senhor nos ama mesmo assim. E o Senhor nos dá o privilégio, ó Pai, de estarmos aqui à frente. Também grande responsabilidade, ó Pai, de estarmos aqui, ó Deus, nessa classe, para falarmos a Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude, porque não possamos, ó Deus, falar de nós mesmos, mas inspirados por Ti. Que o Senhor abençoe cada vida que aqui está, ó Deus, fale a cada coração, que nesta manhã, ó Deus, cada um possa sair daqui edificados, para glorificar o Teu nome lá fora. Obrigado por tudo, eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Lição de número 12, estamos chegando ao final da nossa revista, né? A penúltima lição. Estamos encerrando mais esse trimestre, né? Muito boa essa lição, né? Eu não sei se os irmãos concordam comigo, mas foi uma revista maravilhosa, né? Muito bom. Eu, pelo menos, que a gente tem que estudar, né? Quando a gente não é professor, a gente dá uma lida assim por cima. Estou falando de mim, viu, gente? A gente dá umas lidas nos textos, tudo, mas quando você tem que dar aula, aí a coisa pega, né? Não, por cima tá bom, né? Já é alguma coisa, né, pastor? Perdeu a revista. Às vezes tá empoeirada lá no armário, né? No carro, esqueceu que tá lá. Mas é muito importante quando a gente estuda, como a gente aprende, viu? Essa revista eu achei muito boa mesmo, muito boa. O estudo da palavra de Deus é muito bom, né? Tudo que a gente aprende, tudo que a gente lê da palavra de Deus sempre é muito importante e é maravilhoso, mas essa revista aqui foi excelente. Então nós estamos chegando ao fim, penúltima lição, crescendo na humildade. Prima querida, tudo bem, Dinda? Tudo bem, querida. Deus abençoe. Eu estou feliz que a senhora está aqui hoje para... Veio dirigindo, viu? Veio dirigindo. Essa mulher é uma bênção, não? Crescendo na humildade. Que assunto muito pertinente para os nossos dias, né, gente? Como que é importante isso daqui. E como que nós temos falta de humildade nas igrejas hoje, né? Como que nós estamos vivendo nesses tempos, né? A revista começa falando muito da geração selfie. Você é da geração selfie hoje? Eu não sei nem o que é isso direito, viu? Até o autor
o autor da lição aqui. Obsessão por si mesmo, né? Isso mesmo, do eu, né? O amor ao eu, ao ego. Né? O autor da lição, ele fala aqui na revista, né? Já se fala na atual geração como a geração self. A palavra self vem de um sufixo da língua inglesa usada para formar pronomes reflexivos. Eu mesmo, você mesmo, ele mesmo e assim por diante. Tudo eu, né? Eu. Esse termo geração self captura o momento atual de obsessão pelas mídias sociais, bem como resume uma pequena expressão a cultura altamente narcisista em que estamos conscientemente ou não absorvidos. Geração narcisista também é o apego ao eu, né? Ao ego. E a gente vê mesmo no mundo hoje como que é tão sério esse negócio. Conversando com a dona Inácia, falei assim, o mundo está tão assim que não vê, né, o nosso país, os nossos governantes de hoje só pensam em si, só eu e pronto. Está no governo, está em tudo, né? Está em todo lugar hoje. Assim, infelizmente, isso também acontece na igreja. A gente vê aí no mundo hoje, as meninas, quando estão se tornando adolescentezinhas, tudo é uma coisa, né, de vaidade, de coisa, né? Não digo que não tenha vaidade, que a vaidade é bom, mas tudo tem limites, né? Tudo dentro de uma coisa normal, né? Mas a gente vê aquela coisa de querer ser modelo, né? As meninas hoje, a coisa é ser modelo. Ver uma Gisele Bündchen, né? Aí que ganhou dinheiro, que não sei nem a fortuna dessa mulher hoje, que é uma das maiores fortunas do nosso país aí, do mundo. E a fama, né? A fama de poder estar nas mídias, de estar sempre aí com apego a tudo que o mundo entende como bonito hoje. E você no mundo, de uma forma geral, desde que você nasce, né, você é sempre incentivado a fazer tudo para ser o melhor, né? Quando você começa a estudar, você tem que estudar, fazer um esforço para ser o melhor na escola, e depois você vai procurar um emprego, você tem que ser o melhor, e é uma exigência muito grande, né, das empresas hoje em dia. A pessoa que não se esforçar e que não tiver condições mesmo, não tiver estudo, não tiver por dentro de tudo que é moderno hoje, de informática, de línguas, você tem que falar 2, 3 línguas e tal. Hoje uma faculdade já não é nada, você tem que fazer doutorado, pós-graduação, mestrado e vai por aí. Você nasce hoje, as criancinhas já pequenininhas vão para a escola, né? Que nem minha netinha, desde novinha, tadinha, dá até dó. Mas é bom, porque desenvolve bastante, né? A gente percebe como elas desenvolvem, né? Eu fico morrendo de dó, porque a pequenininha fica o dia todo na escolinha, né? E a gente fica pensando, tão pequenininha, né? Sente tanta falta da mãe, da família, mas ela desenvolve, que é uma coisa impressionante, a Alice. Então é importante também, mas a criança nasce já pequenininha para a escola e acho que não vai parar nunca, porque hoje, né, nós vimos o presbítero Hamilton aí esses dias, né, acabou de se formar aí, né, com a idade que ele está, ainda quer estudar mais ainda. O Hamilton não para, né? É um exemplo de pessoa que se dedica mesmo, né? Mas o mundo, a exigência é muito grande, né? É muito grande. E aqui a lição nos desafia, é um desafio muito grande que Cristo trouxe, que Cristo deixou para a gente, esse desafio para nós pensarmos, né? A lição fala que Jesus veio trazer a contracultura do mundo moderno. Tudo aquilo que o mundo pensa, tudo aquilo que o mundo almeja, tudo aquilo que o mundo quer, Cristo veio fazer
tudo o oposto. Aliás, a vida de Cristo sempre foi o oposto daquilo que todo mundo sempre almejou, daquilo que todo mundo pensou, né? Então essa coisa do eu me amo, para Cristo não tem valor nenhum. Eu devo amar ao meu semelhante, ao meu próximo, e a palavra de Deus fala que Cristo deixou toda a sua glória, Ele deixou toda a sua fama, o seu poder, Ele sendo dono de tudo, criador de tudo, Ele veio humildemente como uma criança indefesa a esse mundo, se despiu totalmente de toda a sua glória. Para quê? Para salvar um mundo perdido que não merecia nada, merecia simplesmente a condenação. Um mundo pecador, um mundo cheio de ego, e a gente vê claramente isso na palavra de Deus, né? E enquanto Cristo estava demonstrando esse amor pelos seus, demonstrando o que Ele veio fazer aqui nesse mundo, nós vemos os discípulos dele, né? Tiago e João, a mãe deles chegando para Jesus e falando lá, né? Queria que privilégio de os dois filhos se sentarem um à direita, um à esquerda do Pai, né? E o ser humano nós somos difíceis de entender as coisas, né? Vocês veem que a maioria dos apóstolos, dos discípulos de Cristo, eles não entenderam nada enquanto Cristo não morreu, não foi assunto ao céu. Praticamente ninguém quase entendeu quase nada, né? Andaram 3 anos com Jesus ali, aprenderam com o professor dos professores, aprenderam tudo, viram os milagres de Cristo, viram tudo que Ele pregou, que Ele ensinou, e aquela turma não entendia nada. Tanto que nos últimos dias, quando Jesus estava se despedindo deles aqui na terra, falava que ia morrer tudo, né? Eles não aceitavam, falaram, não, imagina, né? De jeito nenhum. Quando Jesus foi lavar Pedro, ele falou, não, o senhor não vai me lavar, não. É eu que tenho que lavar, né? Aí só quando Cristo fala para ele, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Jesus, sendo quem Ele é, Ele podia mandar os seus discípulos ali fazer as coisas. Só que Ele não mandava. Ele mesmo fazia, por quê? Porque Ele tinha que ser exemplo. Para dar o exemplo. Ele deu esse exemplo, né? Que é mais... essa de lavar os pés. Quem lavava os pés das pessoas? Era o servo mais simples. Os escravos mais simples da casa do Senhor que era colocado para lavar os pés dos visitantes que chegavam. E tanto que quando ele... Por isso que aí Pedro falou, nossa, mas vai lavar os meus pés? Não, não vai lavar, sou eu que tenho, né? E ele demonstrou tanto amor nisso, que fez que ele lavou até os pés do traidor. O traidor. Isso que não lavar os pés do traidor. Então, ele sabia, né? E ele sabia. Aí que é um problema muito grande, né? Deixa eu contar para você. Meu filho, quando era pastor de Jundiaí, ele foi pastor 3 anos quando se formou, né, o Ernesto. E ele, de vez em quando, não eram todos os meses, mas ele lavava os pés dos oficiais. Dos oficiais da igreja? No dia da Santa Ceia. Ele fazia essa cerimônia. Eu acho que ele era muito humilde, né? Uma questão de humildade, né? Ele quis fazer isso, hein? Para deixar o exemplo também para a igreja, né? Para a igreja. Ele fez muitas vezes. Isso a igreja lembra até hoje. Então, agora a gente vê que como que a gente é difícil de aprender, né? Porque dentro da igreja, a gente conhecendo tudo isso, a gente percebe que as pessoas é uma briga dentro da igreja para conseguir a maior proeminência, né? Os cargos melhores. Uma coisa que as pessoas até brigam, às vezes, eu já falei isso, né? Mas é por cantar, porque a coisa mais bonita que mostra a evidência, que tudo, né? É a pessoa estar com o microfone aqui na frente cantando, ou tocando, né? Está aí na frente, está em evidência. E a pessoa tem que, quem tem o dom, né? Eu acho aí quem tem dom, porque eu adoraria
poder fazer solo. Eu acho lindo, eu quando vejo as pessoas que cantam bonito aqui, que tem uma voz bonita, que é uma coisa de Deus, isso é de Deus, não é da gente, eu me arrepio, eu fico emocionado. Às vezes você chora num solo, né? Uma pessoa cantando bonito, a gente vê às vezes na internet, hoje você tem internet tão fácil, né, de você pegar tudo quanto é música, tudo quanto é coisa. A Fátima, ela levanta cedo em casa lá, já começa a fazer as coisas dela, vai no computadorzinho lá e coloca as músicas lá dos conjuntos evangélicos que tem, né, e a gente fica ouvindo lá, um tempão lá, aquelas músicas lindas, o pessoal preparado que canta bonito, e realmente é muito lindo. Eu tinha a maior vontade de ter isso, mas não adianta, não tem voz para isso. Mas eu não vou ficar triste por causa disso. A gente tem outras coisas, porque não é só cantar na igreja, né? Tem muita coisa para fazer, muita coisa. Mas as pessoas dentro da igreja, elas querem, né? Antigamente, mais um período atrás, havia até briga, às vezes por causa de cargos na sociedade. Hoje a coisa está invertendo um pouco, viu? Hoje ninguém quer mais ser líder. Às vezes para conseguir fazer uma eleição, né, na SAF, no PH, às vezes a gente tem dificuldade, porque eu não posso, porque eu tenho isso aqui, não tenho condições de assumir. Não. Antes de começar a eleição, a pessoa já levanta lá, e eu não posso, eu não tenho condições. A vida realmente está difícil, corrida para todo mundo, mas é assim, a gente não faz as coisas para agradar a Deus, não se coloca à disposição de Deus, né, para fazer a vontade dele, né? Mas, então Cristo veio se contrapor a toda essa cultura que era naquela época de Jesus e que continua hoje. Acho que é a mesma coisa, não sei se hoje está pior, ou naquela época era pior. Eu acho que todos os tempos são iguais, né? Então, quando aquela mãe lá vai fazer aquele pedido para Jesus, imagina a tristeza, né, de Jesus de ver a situação, né, de falar, acho que Jesus... Ele foi sábio na resposta, né? Ele não disse não. Ele foi sábio, ele falou, não cabe a mim. Não cabe a mim decidir isso daí. Mas se é a gente lá, né, acho que a gente já dava uma resposta logo para a pessoa, né, falar... Ele foi sábio até nisso, né? Ele falou assim, não cabe a mim. Então, Jesus veio realmente para nos deixar o exemplo de humildade, gente. É uma coisa muito séria, realmente, isso daí, né? E lá, quando Jesus também, ele deu as bem-aventuranças, lá em Mateus capítulo 5, versos 3, aí ele fala bem lá, né? Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? E mesmo com tudo isso daí, os discípulos não tinham entendido nada disso daí, nada dessa humildade a qual Jesus se propôs a nos ensinar e para a qual ele veio nessa terra. Gostaria que alguém lesse para mim Mateus 20, de 20 ao 28, que é um texto importante também. 20, Mateus 20, do 20 ao 28. Então chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando, pediu-lhe um favor. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita, outro à esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está
preparado por meu Pai. Deu 23, né? 28, 20 a 28, né? Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, vê o que Jesus, a resposta que ele deu, como a dona Cida falou, né? Ele foi muito sábio na resposta, mas deve ter sido uma decepção muito grande, né? Para aquela mãe e para aqueles 2 filhos, né? Quando ouviram a resposta de Jesus. E aí ele vai falar que no mundo, quem tem autoridade exerce autoridade sobre as pessoas, manda, né? Mas a cultura que Jesus veio ensinar, não, aquele que quiser ser o maior é o que deve servir, né? Então, é assim que nós deveríamos entender. Se fosse assim dentro da igreja, se cada um de nós pensássemos em primeiro lugar em servir, nos humilharmos e sermos os servos dos outros, né? Como seria diferente na vida, no lar, na família, né? Cada um com humildade fazendo as coisas não para si próprio, mas para os outros, né? Por isso que nós temos que examinar muitas vezes nossa vida mesmo, o que nós estamos querendo, como nós temos vivido a nossa vida religiosa, né? Então, os padrões estabelecidos por Deus é muito diferente com os padrões que nós vivemos neste mundo, né? Como nós falamos, pessoas têm que se preparar nesse mundo hoje para enfrentar a concorrência aí fora, que não é fácil mesmo. Então, o cristão realmente ele tem que se preparar hoje, ele deve estudar, ele deve fazer bastante, fazer o melhor possível que ele puder realmente, mas não com orgulho, não para ele conseguir o que ele quer para esse mundo aqui, mas em primeiro lugar para estar servindo a Deus, né? Porque servir o reino de Deus, né? Porque a pessoa com condição, com instrução, a pessoa bem preparada, ela vai ser muito mais abençoada, né? Na igreja, vai ser bênção na vida de outras pessoas, né? E que bom se nós tivéssemos, né, aqui na igreja, a maioria de nossa igreja, e temos, né, bastante pessoas hoje realmente preparadas, capacitadas, mas quanto mais, né, a gente tem, é melhor, né? E então a gente tem que lutar para não entrarmos nessa corrente do mundo, nesse oba-oba que está aí, nessa geração selfie, né, como a lição fala, que a gente correr atrás dos holofotes, não, mas a gente correr para alcançar a glória de Deus, que é a melhor, né? E fala que nós não somos deste mundo, né? Nós não somos daqui. Nós devemos lutar, então, contra as coisas do mundo, como Paulo fala em Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com este século, mas renovai-vos, né? Não conformar com este mundo, não conformar com as coisas daí. Nós temos que ser a diferença. O evangélico deveria fazer a diferença nesse mundo. E pelo contrário, né, o que nós temos visto hoje, os evangélicos fazendo tão igual ao mundo, ou talvez até pior, muitas vezes. É pior até, né, porque o exemplo que ele dá, né, o mau testemunho que ele dá... Eu já falei aqui, mas falei. Uma vez passando nos canais da televisão, passei lá no canal do Valdemiro. Então, ele estava, nessa época, a Igreja Universal estava lá levantando as coisas, né, deles lá e pondo na justiça. E caiu bem naquela hora que ele... Aí eu parei para ver o que ele ia falar. Ele falou assim, falou desse jeito, deixa eles fazer o que eles querem, eles não sabem como esse povo me idolatra.
Mas ele diz com essas palavras mesmo. Eles não sabem como esse povo me idolatra, quer dizer, eles podem fazer o que quiser, esse povo vai continuar comigo. Então, para ver como que a pessoa está nas igrejas hoje em dia, como que está os pastores nas igrejas por aí. Os pastores não pregam nada disso que nós estamos falando aqui hoje. Agora eu não lembro o endereço, que fala assim, que os homens tornaram amantes de si mesmos. De si mesmo. Se esqueceram da glória de Deus. Em Romanos, Então né? nós estamos nesse, Romanos, né? Amantes de si mesmos. Capítulo 1. E esquecendo, né, da glória de Deus. É a mão de Deus, quando pesar, ela vai pesar brava mesmo, né? Sobre os homens, né? A pessoa Porque que ama a si mesma, ela não consegue amar os outros, né? Ela só ama a si. lá fala que, e por não se importarem em conhecer a Deus, Deus os entregou às suas próprias paixões, né? Deus às vezes deixa a pessoa à vontade, porque é isso que ela gosta, então ela vai ter isso aqui no mundo. Agora, e a vida futura? Pois é. Né? Então é isso, infelizmente isso está alastrado dentro das igrejas hoje aí, a maioria das igrejas hoje é isso, é poder, essas igrejas que estão na televisão aí, que tem canais próprios, que tem um programa na televisão, que tem, é só para mostrar o poder do pastor, da pessoa, é orgulho próprio, é só o desejo de exaltação, de soberba, arrogância, é só isso, não tem nada mais, né? Alguém lê para mim em 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 4. 2 Timóteo 3, de 1 a 4. 2 3, de 1 a 4, posso ler? Vamos ler. 1 a 4. Isso. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mas amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Viram? Essa é a situação do mundo hoje que nós estamos vendo. Agora, se Paulo está falando isso daqui, ele fala nos últimos tempos, né? Que os homens seriam assim, mas já naquela época dele já tinha. Agora imagina hoje, em nossos dias, como é que é. Então, olha as coisas que ele coloca aqui, né? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Isso aqui não tem, né? Isso aqui não, hoje em dia não é assim. Ingratos. Oi? Verdade, hoje inverteu a coisa mesmo. Os filhos que dão ordem para os pais hoje, né? Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tem Leu 5 também, eu acho que aí foi. Tendo forma de piedade. O cara pode ser piedoso, dá a impressão até que é piedoso. Pode também desses. Então, existe isso. Forma de falsa de piedade. Que faz às vezes as coisas, né, querendo mostrar ser bonzinho, né, tá fazendo bem tudo, mas por dentro o coração dele é só arrogância, é só desejo de orgulho próprio mesmo, né? Então, é a situação hoje do mundo que nós estamos vivendo e, infelizmente, da maioria das igrejas evangélicas. E nós vemos tanto problema na igreja hoje, como nós já falamos aqui, né? A maturidade do cristão, né? Infelizmente, a gente vê pessoas que estão há tanto tempo na igreja, mas são tão melindrosas, gente, são tão melindrosas, por qualquer coisinha a pessoa acaba se afastando da igreja, acaba brigando, causando tanto problema,
eu fico com dó do pastor, às vezes, de ter que tratar de tantos assuntos de irmão que brigou com o outro, que não quer vir mais na igreja, que não sei o que, é isso, aquilo, e a gente fica pensando, né? Puxa vida, pessoa não tem conhecimento nenhum da palavra, né? Ou tem conhecimento, mas não pratica nada. Do irmão é porque nunca veio por causa de Deus. Exatamente, né? O que Cristo veio fazer de morrer pelos inimigos. Você não vai se afastar por causa do irmão. O exemplo que ele deu de lavar os pés de Judas, do seu traidor lá, né? E a gente não tem a mínima capacidade de perdoar uma coisinha mínima que o outro faz pra gente, né? Então, é difícil, né? Mas o ser humano é muito complicado, né? O ser humano é muito complicado. E um irmão falou para mim aí, uns dias atrás, a gente conversando, ele falou que viu um recado não sei se no YouTube, não sei, na internet aí, que tinha um pastor que estava vendendo uma igreja. Aí ele colocou lá, vende-se uma igreja em tal lugar, com tantos membros, tinha 300, era uma igreja grande, 300 e não sei quantos membros lá, com sede própria, e com tantos metros quadrados e tal, arrecada de dízimo não sei quanto por mês e tal. Ele estava vendendo o pacote todo? O pacote todo. Aí ele colocou assim, resumindo, oi Hamilton. Aí no final ele colocou assim, né? Ele falou, eu estou vendendo porque não aguento mais esses crentes. E boa sorte para quem comprar. Eu achei que parece uma gozação, mas a pessoa disse que viu o anúncio lá, viu? Mas realmente o ser humano, olha, você precisa de muita humildade para lidar com o ser humano, né? Então os pastores realmente são pessoas escolhidas por Deus a dedo, né? Porque eles são realmente as pessoas que Deus preparou para aguentar todo tipo de coisa que às vezes você se surpreende, né? Você se surpreende com isso. Mas é assim mesmo. Mas a diferença do mundo para a igreja deveria ser essa, a diferença que Jesus coloca, né? A lógica mundana com a lógica de Jesus. A lógica mundana é quem manda mais. E a lógica de Jesus é quem serve mais. Né? Que diferença. Mas a gente vê, né, a reação dos discípulos ali já estava, né, nas atitudes deles, estavam demonstrando tudo como eram os discípulos. E eram os discípulos de Jesus, hein, gente? Então, para a gente ver como é que é, né? Mas aí Cristo vai mais além, né? A Bíblia toda é cheia de exemplos que ele deixou, né? Lucas 9, 23, eu não vou nem pedir para ler para não tomar muito tempo, mas ele diz lá, se alguém quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Né? Então, a pregação que a gente ouve aí, né, de hoje, e as placas que a gente vê na porta das igrejas aí, acabe com seus problemas, resolva seus problemas, e os testemunhos que dão na televisão, eu estava falido, eu estava afundado, tinha quebrado minha firma, eu estava na miséria, não sei o que, passando fome, perdi tudo, e eu vim para essa igreja aqui, e Deus me abençoou, restaurou minha vida, e hoje eu tenho isso, eu tenho aquilo, casa na praia, e sítio, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Né? Mas é engraçado que em nenhum momento você vê ali assim, falar, Jesus me salvou, Deus me salvou. Não. É porque realmente Deus não fez isso na vida dele, né? Então, em nenhum momento o nome de Deus, de Jesus, é exaltado pelo que foi feito na vida dele. Então é isso, né? E a gente fica vendo, infelizmente, essas coisas dentro das igrejas, hoje em dia, né? E aí a gente quer criticar o nosso governo, né? A gente quer falar mal do governo, que nós estamos nessa situação que nós nos encontramos aí, e a gente não vê que a igreja evangélica brasileira e mundial, né? Não é só aqui no Brasil, não é privilégio nosso, a igreja no mundo, né? Está desse jeito, estão totalmente longe
do que Deus ensinou, do que Deus deixou aqui na sua palavra. Tudo por falta de conhecimento, por falta de pegar essa palavra aqui e comer, né? Como a própria Bíblia fala, que a gente deveria comer isso daqui para poder aprender, né? E desde o início do mundo, né? Deus deixou a sua palavra como orientação. E se a gente seguisse a fio, né, lá a gente vê, no caso de Josué, né, quando ele deu as cidades para o povo todinho lá, né, depois de o povo possuir as terras, que Deus deu aquela bênção para eles lá, que eram terras abençoadas, né, que mana leite e mel, e eles tomaram posse de toda aquela terra lá, pela vontade de Deus, os planos de Deus, para aquele povo que Deus tinha escolhido, né, e aí Deus fez um pacto com aquele povo, né? Que se eles servissem a Deus, né? Que eles fizessem a vontade de Deus, eles seriam abençoados eternamente, né? Mas a gente vê o que aconteceu, né? E lá, né? Deus fala na palavra dele que para os pais ensinar seus filhos, né? Ensinar todo aquele tempo eles tinham um Pentateuco só lá com eles, né? Para contar para os seus filhos o que tinha acontecido, né? Até quando eles fizeram lá a ceia lá, né, tudo, para quando celebrasse, né, a ceia lá, era para contar para o povo, para os seus filhos, né, como que aconteceu, né, o que Deus fez pelo seu povo, né, para que os filhos também tivessem isso daí, os filhos passassem para os outros filhos, né, e geração após geração fossem passando isso daí, né? Por isso que a gente sempre fala que a responsabilidade de nós pais é muito grande, né, com os nossos filhos, de ensinar essas coisas. E hoje a gente vê muitos pais aí que não estão nem aí com seus filhos, né? Não estão nem aí. Né? Eu já ouvi até pai falando que o filho é que vai decidir o que ele quer, porque ele tem direito de escolher hoje. Ele vai escolher o caminho dele. Se ele não quiser ir para a igreja, é ele que escolhe, né? Então... infelizmente. Desculpa, para entrar a respeito da promessa do povo, né? Que dá aos filhos. Quando chega lá no livro de Juízes, duas gerações depois, o povo entrar na terra. Logo que Josué morreu, né? Olha o que diz. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E a outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que Deus fizera aquele povo. Uma geração depois esqueceu tudo. Não sabia nada. Por quê? Porque os pais nem passaram. É o tipo desse elemento que eu sei quem é que é. Né? Porque meus filhos escolhem mais tarde o que eles quiserem, não vão escolher nada. Infelizmente é assim, e até hoje é assim às vezes, né? O pai não dá exemplo às vezes em casa, né? É o exemplo que conta muito mais às vezes, né? O pai tem que falar com um exemplo de vida para os filhos, porque aí a pessoa vai... O pessoal às vezes costuma falar, eu criei meu filho para o mundo. Eu ouvi de um pastor falar assim, você não criou seu filho para o mundo, você criou para Deus, então você tem que instruí-lo. É sua obrigação. Aliás, o que Deus fala é que o filho não é nosso, né? O filho não é nosso, ele é de Deus. Deus deu para você cuidar dele, zelar, para você ensinar, para você dar o melhor para ele voltar para Deus, né? Porque ele está aqui de passagem nesse mundo só e vai voltar. Você tem a responsabilidade de educá-lo, de ensinar nos caminhos do Senhor, ensinar o bom e o melhor que você puder para ele, né? O livro de João fala muito sobre amor, né? Mas fala, né? Na nossa lição fala que do capítulo 1 até o 12, fala 12 vezes só de amor. Mas do 13 até o final, fala 44 vezes sobre amor, né? 44 vezes. Então, ali, e dos capítulos 13 ao 17, são conhecidos como a passagem de despedida de Jesus aos seus discípulos. Então, nesses capítulos aí, Jesus estava preparando os seus discípulos para continuarem a obra que ele tinha vindo fazer aqui na terra.
Então ele deixou tudo aquilo ali bem estabelecido, ensinando tudo sobre amor, falando todas essas coisas sobre você fazer o bem ao próximo, você amar até os seus inimigos, né? E a Bíblia fala que uma pessoa fazer uma coisa para um amigo ainda é fácil, mas mesmo assim, né, a pessoa às vezes não faz, né? Até pelos próprios amigos. Agora Cristo, ele morreu por pecadores, pelos seus inimigos, né? Então quem que vai morrer por um inimigo, né? Quem que vai doar a sua vida por um... Jesus, que ele fala assim, Cristo amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Porque Cristo, ele não tem duas personalidades, né? Ele não tem uma atitude para uma coisa e outra para outra, não. Ele não muda, né? O caráter de Deus não muda nunca, né? Ele faz uma coisa e faz para sempre, né? Então, é assim, gente. A gente tem que realmente se apegar à palavra de Deus e fazer aquilo que está estabelecido ali e andar naquilo ali, porque senão a coisa não vai, né? Romanos 5:8 também fala, né, que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Então ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? E ele nos amou, nós sendo inimigos dele. E a gente não tem coragem nem de perdoar o nosso irmão que está aqui dentro da igreja, às vezes por uma coisinha à toa que ele faz com a gente. Qualquer coisinha que algum irmão te fez, você já não quer mais vir na igreja, não quer mais participar, porque fulano me fez isso, fulano me fez aquilo. Então mostra que a pessoa realmente ainda é uma criança espiritual, né? Como Paulo fala lá para a igreja de Romanos, né? Que eles não podiam suportar ainda que ele desse comida sólida para eles, que eles precisavam de leite ainda, né? E nós vivemos como criança muitas vezes mesmo, precisando de tomar leitinho ainda, para podermos aprender. Foi a lição passada, né? A lição passada. Tinha que mudar a dieta, tinha que ser alimento sólido, né? A dona Josina falou domingo passado, né? Então, em João 3,16 também, né, o texto mais conhecido da Bíblia, né, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou o mundo, toda aquela raça de pessoas que não mereciam nada, Ele os amou porque Ele escolheu amá-los, porque Ele escolheu morrer no lugar deles, que eles que tinham que morrer, né? Ele escolheu amar pessoas que mereciam o contrário, né? Mereciam só a condenação, mas Ele resolveu amar e resolveu entregar a sua vida em favor de nós. E João 15:13 também fala: ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E aqui até Jesus está falando, aqui a palavra de Deus está falando de Jesus dando a vida pelos seus amigos, isso que nós acabamos de falar, né? Mas que eram pecadores ainda, né? E a gente não tem coragem nem de dar a vida, talvez nem pelo nosso próprio filho às vezes, né? Até pelo nosso próprio filho é muito difícil, né? A gente vê as pessoas doentes aí, às vezes que estão com leucemia, às vezes precisam de um transplante. E eu sei de casos, conheço o caso de uma família que um irmão estava com essa doença e o outro irmão não quis doar para ele a medula lá para eles fazerem o transplante. E causou uma briga que ficou por anos e anos. Parece que agora, há pouco tempo, os dois irmãos se reconciliaram. Parece que um perdoou o outro. Mas nem para o próprio irmão, e não é doar a vida, né? Recusou doar para o irmão o órgão. Não só isso, mas geralmente o que se mais vê essas coisas também se tratando de herança. Ah, sim. Ixi, herança é um problema sério.
Hoje em dia, o que a gente vê de briga nas famílias aí, né? O pior é que assim, o pai, ele trabalha que nem louco, economiza e luta uma vida inteira para conseguir ter uma vida boa, para dar condições para tudo. Depois ele tem 3, 4 filhos aí. Quando ele morre, é uma briga, é um desentendimento, é capaz de sair quase morte por causa da distribuição da herança, né? É uma coisa complicada. É verdade. Então, Pois é. não faz vida enquanto trabalha, mas esperando os pais morrerem para poder fazer a vida. Mas tem muitos aí que a gente vê na televisão que matou por causa do seguro de vida. Seguro de vida é um caso sério mesmo, né? De marido que matou a esposa, ou a esposa que matou o filho, filho que mata o pai. É o mundo que nós estamos inseridos. É a falta de amor do ser humano. E nós, como cristãos, a igreja, que devemos ser diferente, como a lição nos fala hoje, né? Que é a contracultura do mundo atual, né? Que Jesus veio ensinar, que era totalmente diferente, deveria ser totalmente diferente da cultura do mundo, e a gente muitas vezes faz a mesma coisa, né? Infelizmente a gente vê esses políticos todos aí evangélicos, né? Que se dizem evangélicos, estão lá fazendo igualzinho os outros estão, igualzinho. Por isso que a gente fica na situação que a gente não sabe o que fazer mais para votar, né? Em quem que a gente vai votar, porque você não tem praticamente opção, não tem. Mas eu falo sempre, né, que a gente comenta muito lá em casa, né? E eu falo, tem que ir tirando toda essa gente, aí uma hora vai chegar num ponto que não vai ter como mais, vai ter que aparecer, né? Deus, uma hora vai ter misericórdia, aparecer uma pessoa lá que não seja tão corrupto, né? Porque agora parece que já tem 5 ministros nomeados aí do nosso novo presidente que já foram pegos na Lava Jato e já saíram. Não tem acho que um mês, né, de mandato lá, já saíram. Também que estão tirando vergonha na cara, estão se entregando o cargo, né? Porque na verdade estão culpados. Então, mas isso que eu falo para a Fátima, quando a gente comentando em casa, às vezes que eu falo que é importante ter acontecido, porque falar, não, ia tirar o Lula, muita gente falava que tirar o Lula, tirar a Dilma, mas e aí, vai entrar o outro, é a mesma coisa, não vai mudar nada. Falar, não, mas a gente tem que fazer, tirar, e o outro, se errar lá de novo, tira de novo. E todos que estiver lá fazendo porcaria lá em cima, tira, até eles verem que o povo pelo menos está acordado, né? Que a gente não é besta deles achar que eles fazem o que querem e todo mundo é bonzinho, fica quieto e deixa para lá. Então, a gente tem poder, o povo tem poder, né? Nós temos o poder nas mãos, é o voto. A gente não vota em quem a gente está vendo isso hoje. Então, hoje nós temos muita facilidade, gente, que nós temos a internet aí. O cristão, na hora de votar hoje, ele pode entrar lá no tribunal de eleitoral, no TRE, no site, e procurar pelo candidato lá e ver se ele tiver qualquer coisa, tiver qualquer processo, tiver qualquer coisa, já você não vote nele. Então vai ser difícil você achar um que não tem lá, mas vai ter alguns que não tem. Que tem a ficha limpa, né? A ficha limpa hoje é uma coisa importante que fizeram, né? Então tudo isso aí é um processo que o Brasil está vivendo e que o cristão tem que estar atento e usar aquele que ele tem na mão para poder votar, né? Porque antigamente a gente não tinha essas informações, era difícil mesmo, porque você ouviu o cara falar lá na propaganda, no horário político, o cara prometer um monte de coisa lá, é uma beleza, é uma maravilha, né? Você vê o cara prometer lá, mas é uma cara de pau desses sujeitos tão grande que, olha, eles fazem uma promessa lá que você vê, nossa, o cara vai ser uma bênção, né? Passou a eleição, acabou. Você não vê esses caras mais. E aquilo que ele falou lá de você procurar ele, um vereador lá na eleição, falar de procurar ele no gabinete lá, depois se você for, quando passar a eleição, se ele for eleito, você procurar ele lá,
Você não acha mais, o cara não te atende, não te dá nem atenção nenhuma mais, não quer nem saber mais de você. Quer que se exploda, como diz aquele político, né, da praça, eu quero que se exploda. Esse negócio que está falando aí tem um nome, é lavagem cerebral do povo. É uma cultura, né, Elias, que já se criou nesse país. O povo aceita, é envolvido por isso. Mas compra de volta, todas essas coisas que fazem. Eles falam assim, não, uma coisa que é assim, veja, o pessoal não está enxergando, não abriu os olhos para ver, eles falam assim, todo o dinheiro doado para a campanha foi declarado, está tudo de acordo. Só tudo que, lá. qual a procedência desse dinheiro? Isso ninguém comenta. A maior parte desse dinheiro. Tanto que agora estão querendo tirar, né, a ajuda de bancos, de construtora, né, para os partidos, né? Porque essas construtoras aí, eles são o que mais contribuem, né? Banco contribui muito na política, porque depois eles podem fazer o que eles querem, né? Porque eles praticamente faz doação. É legal. Doação é legal, tá legal. Mas qual é a procedência? Então, alguém faz uma doação para você, você não vai querer saber a origem desse dinheiro? E se for roubado? Você aceita, você está errado. É o caso das construtoras, que hoje não tem quase uma construtora mais no Brasil que não está envolvido com isso. Por quê? Porque eles fazem as campanhas, eles ajudam, né? Depois eles podem fazer o que eles querem. A doação é Aí legal. é só contrato superfaturado, é só isso que a gente vê, igual o caso da merenda escolar aí, que está uma vergonha, né? Quanto dinheiro desviado, né, dessa merenda escolar. E é coisa de comida, gente. E tem criança, hoje em dia, eu sei mesmo que eu trabalho, né, nas escolas, e a gente vê que tem criança que vai na escola quase só para comer, porque a criança não tem o que comer em casa. Tem criança que às vezes não vai nem interessada em aprender, mas vai lá para comer. Vai para essas cidadezinhas do Nordeste, do interiorzão, para ver a miséria que é, porque os vereadores e prefeitos roubam tudo e deixam as crianças mesmo com fome, sem escola, sem carteira. Os prefeitos dessas cidadezinhas por aí, né? Aquele programa que passa lá no Fantástico todo domingo, né? Cadê o dinheiro que estava aqui, né? Aquilo lá a gente vê cada coisa naquele Nordeste que é inacreditável, não? Uma coisa de louco. Gente, mas isso que eu vou voltar a falar. É nós que estamos em falta, é a igreja evangélica que está em falta. Enquanto a gente não conscientizar, enquanto a gente não botar na cabeça que nós temos que criar filhos corretos, educar filhos corretos, ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos, para termos uma geração melhor e levarmos o evangelho para esse Brasil. Nós não fazemos nada, eu estou falando de mim, nós não fazemos nada daquilo que a palavra de Deus pede, enquanto a gente não botar isso na cabeça, que nós temos essa responsabilidade muito grande de dobrarmos o nosso joelho, de clamar pelo nosso Brasil, de clamar pelo nosso país, para que Deus ouça, né? E Deus falou, né, lá segundo as crônicas lá, né, que quando Salomão orou a Deus lá, né, que se o meu povo se humilhar e se voltar para mim, me buscar de todo o coração, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Eu sempre repito isso daqui porque eu acho que é importante isso daí. Então, não adianta a gente ficar reclamando, não adianta a gente ficar querendo colocar as culpas tudo nos políticos, porque a culpa começa de mim, começa de cada um de nós, porque nós não estamos cumprindo com a nossa parte, gente. Se a gente não fizer a nossa parte, não vai melhorar nunca, porque o povo é tudo igual, a cultura do roubo hoje está no Brasil inteiro, não é só o político. A gente fala do político porque eles estão em evidência, então está saindo toda hora e na televisão a gente está vendo, mas a gente não vê o que o povo faz, o que as pessoas fazem. Eu achei super interessante, vou contar aqui também um caso que o reverendo Marcos Kleber contou para a gente num culto na casa da Ruth, que nós tivemos esses dias. Ele viu na internet aí que
Aquela jornalista da Globo, Adélis Ortiz, né, todo mundo conhece. Ela é presbiteriana da Igreja do Planalto, em Brasília. E ela é do Rio. E ela, então, ela está trabalhando lá em Brasília, mas ela vai muito para o Rio. Aí ela lá no Rio, acho que desceu no aeroporto, parece, e ela pegou um táxi para ir para a casa dela, para a casa da família, lá onde ela ia, né? Pegou o táxi lá e o taxista reconheceu ela logo, né? Reconheceu, e aí começou, nossa, você é da Globo lá, e tal, você comenta política, e começou a descer o pau nos políticos, e falar, né? E falou um monte mesmo dele, e ela só quieta lá atrás, escutando, tudo, é assim mesmo e tal, não sei o que. Mas como que a senhora aguenta aqueles caras lá e tal, né? Ela falou, mas fazer o quê, né? É assim mesmo, é a profissão da gente, a gente tem que aguentar. Aí daqui a pouco o camarada disse que ela está acostumada a fazer o trajeto dela lá, né? Que está sempre fazendo esse trajeto lá. O camarada pegou e desviou o caminho. Já foi por um caminho diferente lá. Aí ela já pensou, esse camarada está afim de me levar no bico aqui, né? Aí, daqui a pouco pegou um trânsito lá, que eles ficaram parados no trânsito um tempão, né? Aí foi 20 minutos a mais lá, o taxímetro correndo e eles lá, e o camarada metendo pau nos políticos. Bom, chegou lá no final do trecho dela lá, ela pegou, quanto que deu tudo? Aí o cara deu o preço, ela não discutiu, não falou nada, só que ela deu uma nota graúda para ele, né? Aí ele catou a nota e falou, eu não tenho troco. Aí, né, problema dele não tem troco, ele tem que ter o troco, né? Aí ela falou, então tá bom, eu vou passar cartão. Eu também não tenho cartão, né? Aí ela falou, então tá bom, então o senhor me dá uma nota fiscal. Vai dar o dinheiro, não tem troco, tudo, né? Ela pegou, então o senhor me dá uma nota. Eu não tenho nota. Aí ela que pegou e acabou com o camarada, né? Ela falou, tá vendo? Você está metendo o pau no governo, falando de tudo do governo, do mal dos políticos, aí você não faz diferença nenhuma deles, é igualzinho. E é o que a gente vê a todo instante é o que a gente vê, é isso daí. E é dentro da igreja, pessoas querendo tirar vantagem em tudo. Hoje na declaração de imposto de renda, né, as pessoas colocam um monte de coisa para restituir todo o dinheiro, porque falam, o governo vai roubar mesmo, o governo rouba mesmo, então eu vou fazer isso, né? Hoje vender sem nota, comprar mercadoria sem nota e tudo, mercadoria pirata. Infelizmente é uma cultura que está espalhada pelo Brasil, pelo todo lugar, né? Então é assim, mas fazer o quê, né? Mas já deveria fazer a diferença, mas não tem diferença nenhuma, de nós para os políticos nenhum. E a gente fica indignado com os políticos, né? E é para ficar mesmo, mas é o povo é todo igual, não tem diferença nenhuma, né? Mas Cristo, Ele veio para esse mundo aqui para nos dar exemplo de humildade, né? E se a gente aprendesse a humildade um pouquinho, né? A gente pensasse em ser humilde, procurasse vir cada um servir ao seu próximo, em vez de ser servido, né? Nós íamos fazer uma diferença muito grande, né? Eu queria que lessem lá também, alguém lesse para mim ainda em Marcos capítulo 10, 42 a 45, né? Aqui vai ler Marcos. Quem vai ler? 42 a 45. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade.
Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja este o que vos serve. Mas continua. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse texto é em outro livro, mas é praticamente a mesma passagem que o Hinaldo leu lá, né? Mas aqui é o que está falando, né? Jesus, ele veio para esse mundo, né? E o povo esperava que viesse um rei poderoso, né? Um rei que fosse lutar por eles, né? O povo de Israel achava que a vinda de Cristo seria, né? Aquela coisa maravilhosa, aquela coisa com toda a pompa, né? Que havia um rei com todo o poder, rico, tudo. E Cristo veio, né? Totalmente humilde, totalmente diferente daquilo que todo mundo esperava. Por isso que o judeu não aceitou, né? Não aceitou a Cristo. Já veio, nasceu numa estrebaria, uma criança humilde, simples, sem nenhuma pompa. Né? Quando ele começou o ministério dele, lá em Nazaré, ele não pôde ir, porque até o pessoal fala assim, nossa, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Então lá ele nem foi aceito, né? Porque julgavam ser uma coisa e era outra. Então, isso eram os cristãos da época, né? Os comandantes lá, os bonzão lá que faziam isso, né? Que eram os que estavam na igreja, todo dia no templo e tal, e que fizeram isso para Jesus, né? Então eles não aceitaram a vinda daquele homem ali como sendo o Filho de Deus, né? E Jesus veio mesmo para fazer a diferença nesse mundo, mostrar para o homem que tudo aquilo que está no nosso coração é totalmente ao contrário do que Deus quer para a nossa vida, né? E a gente fica falando assim, às vezes dá até a impressão que a gente não quer que a pessoa estude, se prepare, que lute para ter um emprego bom, para ganhar dinheiro. E não é isso, né? Isso é bênção de Deus, quando Deus proporciona para a pessoa, isso daí é bênção de Deus, para a pessoa ser bênção na vida de outros também, né? E que Deus que abençoasse nossa igreja, né? Que pudesse ter bastante pessoas, né? Em condição assim mesmo de ter muito dinheiro, que nós não estaríamos penando hoje, né, na nossa igreja, passando por tantos problemas, por tantas dificuldades como a gente passa, né? Que seria maravilhoso se a gente tivesse uma igreja em condições financeiras muito boas, né? Com gente com bastante situação financeira boa, para a gente poder fazer muito mais coisas do que nós temos feito, né? Poderíamos fazer muito mais, principalmente estar colaborando com a pregação do Evangelho no mundo todo, né? Que a gente não consegue nem sustentar o pastor Jean lá, né? Precisamos recorrer a outras igrejas para ajudá-lo, e tem muitos mais missionários aí precisando, né? E tem pessoas na igreja também precisando de ajuda hoje, que às vezes a gente não tem condições de ajudar, né? Porque hoje a situação está difícil para todo mundo, né? Todo mundo está passando dificuldade, essa crise. Nós temos muitas pessoas desempregadas hoje em nossa igreja, e nós precisamos, né? Precisamos de ajudar essas pessoas, mas é difícil, não é fácil não, né? E a Bíblia apresenta também outros nomes de pessoas que foram humildes, né? Eu fiquei lembrando aqui do caso de Moisés, por exemplo, né? Moisés foi um homem que foi criado lá no palácio egípcio, né? Foi tratado como filho de Faraó, filho da filha de Faraó, né? Foi tratado em toda a cultura egípcia daquela época, com todas as condições que tinha, né? Mas ele, quando ele descobriu que ele não era, né, egípcio, ele já se revoltou com aquilo, e quando ele viu um soldado lá judiano de um hebreu lá, ele se revoltou e matou o outro lá, e teve que fugir, foi para o deserto, né? E depois, quando Deus vai chamar ele para libertar o povo, né, ele não queria de jeito nenhum, porque ele achava que realmente não tinha condição, e era uma
uma tarefa muito, muito difícil, né? Imagina Deus chegar para você e falar, eu te escolhi para você libertar meu povo lá. Ele ficou, né, pensando, falou, o que eu tenho com isso, né? Mas ele foi humilde, né? Ele podia estar muito bem lá no palácio, não ter brigado nada, não ter abdicado da... Primeiro ele já era foragido. É. Né? Chegar lá agora no faraó, deixa meu povo sair, não. É. Mas ele podia ter muito bem ficado quietinho lá e estar lá, né? E ficar com toda a pompa que ele tinha lá e pronto, né? Se é o pensamento da maioria das pessoas hoje, né? Ia lutar para continuar lá e para pegar a herança mesmo que ele não era filho, né? É a cultura do mundo aí hoje, né? Mas Moisés fez o que fez, sofreu com aquele povo lá, que não foi fácil, né? Durante 40 anos, aquele sofrimento, aguentando aquele povo lá, não foi brincadeira, né? Mas ele passou por tudo isso daí, né? E fez o que tinha que ser feito, né? E mesmo assim ainda não conseguiu entrar na terra prometida, né? Ele pisou na bola lá e Deus falou, você não vai entrar, você não vai entrar na terra prometida, né? E Deus a coisa de Deus é muito séria, né? Às vezes você fica pensando nisso, né? E um outro exemplo na Bíblia também que eu acho fantástico é do apóstolo Paulo, né? Eu acho que um homem de Deus realmente que é um exemplo na nossa vida, aquele homem, o que ele fez pelo Evangelho, o que ele deixou de exemplo para ele, de pregar o Evangelho, um homem que tinha uma vida muito boa, né, que era uma pessoa importante, né, devia ser uma pessoa rica, né, mas quando Deus chama, Deus muda o coração da pessoa, né, muda totalmente, Deus transforma realmente a vida da pessoa, né? E Saulo, né? O Saulo ainda, antes de se tornar o apóstolo Paulo, ele foi quebrado naquela hora que o raio caiu nele lá e ele cegou ele lá, realmente ele teve uma transformação que é impressionante. O que aquele homem sofreu depois pelo Evangelho, eu acho que é algo assim indescritível. Isso que eu ia falar exatamente isso. Depois de Cristo, acho que é o homem que mais sofreu. De prisão, né? Apanhou tanto uma vez que foi considerado como morto, né? Estava lá largado já no chão lá, mas Deus não quis levá-lo ainda porque não era chegada a hora dele. Deus ainda tinha muito plano na vida daquele homem, né? Deus ainda tinha muita coisa para ele fazer ainda, né? Então, eles não mataram ele porque Deus não quis, mas foi picado por cobra e no fim terminou a vida dele como a gente sabe, né? Preso e morreu lá da forma mais horrível também como Cristo morreu, né? E então a gente vê que é um exemplo de um cristão verdadeiro mesmo, né? Mas não fala, mas é na história, isso, os historiadores é que falam, né? Como Pedro também, né? Que a Bíblia fala, né? Mas então, meus irmãos, que nós possamos realmente pensarmos muito seriamente em nossa vida cristã, né? A gente tem que lutar sim pela nossa vida, lutarmos muito para conseguirmos as coisas, mas você tem que pensar que o exemplo que Cristo nos deu, né, como nós falamos aqui, né, não é aquele que manda que é o maior, mas para Deus é aquele que serve. Então quem quiser ser o primeiro, né, tem que ser o que serve, né, como ele deixou o exemplo lá, que a gente não seja como a mãe de João e Tiago lá, que vai pedir para Jesus não proeminência lá nos céus, né? A gente tem que pedir que Deus, na sua graça infinita e na sua bondade, na sua misericórdia, Ele tenha misericórdia de nós, né? E se Ele der um cantinho para a gente lá no céu, né? E Ele vai dar, né? Ele já prometeu, Ele não volta atrás, né? Nós somos escolhidos dEle, Ele vai dar um lugar para nós lá no céu, né?
Agora diz que lá nós vamos receber os nossos galardões pelo que nós fizemos, né? Então, a gente vai, muitos vão ser colocados em posto de autoridade lá no céu também, né? A gente vai dominar lá no céu também, mas a gente vai fazer isso daí com humildade, porque lá não vai ter orgulho, não vai ter desejo de ganância, não vai ter coisa de fama, de querer ser melhor do que ninguém, não, lá, né? A gente vai ser perfeito, porque lá não tem nada imperfeito. Então que a gente possa almejar esse céu perfeito aí, andando de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina e que ela requer de nós, né? Vamos ficar em pé, vamos orar, que Deus dê um bom dia a todos, que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de nós. Pedir para o Zé Ribeiro, por favor, orar por nós, né? Deus eterno, Pai de Deus, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Deus, colocada, Deus, sobre o teu servo, Pai. Agradecemos, ó Pai, Senhor, pelo treinamento do teu povo, Pai, para ouvir de ti, ó Deus, mais esta lição, ó Pai, as nossas vidas, Deus. Sim, Deus. Agradecemos por isso, Pai, que o Deus esteja no nosso culto logo mais da noite, ó Pai, que tu possa, Deus, abençoar todo o teu povo. Sim. Jesus, te agradeço pelos meus pecados. Amém. Amém. Bom dia a todos.